deputados, vamos continuar a nossa reunião com a segunda parte. O que temos em agenda é exatamente a audição da DECO. Temos connosco a doutora Ana Tapadinhas, diretora-geral, e o doutor Paulo Fonseca, que é o assessor estratégico e de relações institucionais. E a propósito da PPL 25, a PPL relativa ao Regulamento de Serviços Digitais, os nossos convidados vão fazer uma pequena intervenção inicial de enquadramento, que foi solicitado, e depois passaremos então à grelha das questões que os seus deputados queiram colocar. Doutora Ana Tapadinhas, faz favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, naturalmente, cumprimentar todos os senhores deputados e agradecer o convite que foi endereçado à DECO para estar presente nesta audição parlamentar. Tentarei ser muito breve. Sem prejuízo disso, eu gostaria, antes de mais, de entrar nas considerações específicas do projeto em análise. Eu gostaria de sublinhar que o Regulamento dos Serviços Digitais é de uma crucial importância, na medida em que, pela primeira vez, este regulamento vem alterar e mudar profundamente o paradigma que existia até então, em que as plataformas digitais eram meros intermediários neutros e agora passam a ser responsabilizadas pelo impacto sistémico que têm nas suas atividades, quer na economia, na sociedade e nos direitos fundamentais dos cidadãos e dos consumidores. Naturalmente que não podemos deixar de dizer que estamos aqui perante um atraso na transposição e na execução destas normas do projeto hoje em crise e, portanto, evidentemente que isto tem como consequência o facto de as regras constantes do dito Regulamento dos Serviços Digitais continuarem a não ser aplicadas e, nomeadamente e sobretudo com maior premência, no que respeita ao regime sancionatório. E, portanto, nós sabemos que estas plataformas digitais atuam em tempo real, à escala global, e cada mês que passa, cada mês de atraso na transposição deste regulamento e na execução deste regulamento constitui milhares de violação dos direitos que ele pretende justamente acautelar. Também, de forma muito breve, a DECO tem acompanhado desde a sua gênese este Regulamento dos Serviços Digitais. Aliás, muito recentemente publicou um documento que é justamente o relatório da avaliação deste regulamento, não só sobre o regulamento, mas também das questões relacionadas com a interoperabilidade entre as diferentes normas, os normativos europeus que no ecossistema digital dizem respeito e, portanto, caso os senhores deputados assim o desejarem e assim o entenderem, teremos muito gosto em fazer chegar a avaliação que fizemos deste Regulamento dos Serviços Digitais. Na realidade, esta avaliação não é uma avaliação teórica, tendo em conta até o ADN da DECO. Ela reside justamente na experiência diária que temos com os consumidores e, para que tenham uma ideia, uma vez que não temos contabilizados os dados de 2025, em 2024 recebemos cerca de 354 mil reclamações de consumidores, sendo que 20% deste número diziam respeito justamente ao mercado digital, ao ambiente digital. Falamos de comércio eletrónico, falamos de falhas na entrega dos produtos, incumprimento do direito de resolução, mas não só, plataformas em linha, publicidade personalizada, práticas abusivas no tratamento de dados. Entrando agora naquilo que são as nossas considerações específicas sobre o projeto e análise, e naturalmente estamos, como sempre, disponíveis para as perguntas dos senhores deputados. Evidentemente que este projeto vem designar a ANACOM como a entidade competente, a autoridade competente e como o coordenador dos serviços digitais. E devo dizer que no entendimento da DECO, sem prejuízo das considerações que farei a seguir, no nosso entendimento esta é uma opção natural e coerente, na medida em que a ANACOM, de facto, já nos termos da Lei do Comércio Eletrónico, tem já a fiscalização e a supervisão das atividades dos prestadores de serviços da sociedade de informação. E nessa medida já tem uma experiência, um histórico de regulação e intervenção no ambiente digital muitíssimo relevante. Naturalmente que também temos que expressar as nossas preocupações e fazemos justamente o apelo aos senhores deputados para que se encontre aqui espaço para melhoria e esta experiência e estas preocupações residem justamente na experiência que nós temos tido naquilo que são as denúncias efetuadas e no contacto com os consumidores. Em primeiro lugar, quando falamos de um ecossistema digital, naturalmente, e como todos sabem, abarca diversas áreas regulatórias, desde a proteção do consumidor, a proteção de dados, a concorrência, os serviços financeiros, a comunicação social
e a cultura. E, naturalmente, aquilo que dizemos é que estas autoridades, e sobretudo agora no âmbito do regulamento destes serviços digitais, têm de ser devidamente articuladas e têm que estar em estreita cooperação com este mesmo coordenador dos serviços digitais. A título exemplificativo, a DECO realizou um teste aos produtos da Temu e da Shein e, na realidade, constatou que 70% dos produtos comercializados, que também não deve ser, devem ser também do conhecimento dos senhores deputados, não cumprem os requisitos de segurança. Ora bem, estando estas normas todas em vigor e sem prejuízo da Temu ter a sua competência no espaço, nomeadamente na Irlanda, na verdade, o que poderíamos ter aqui como exemplo é que justamente a ASAI interviria aqui na retirada dos produtos e, naturalmente, a ANACOM, enquanto coordenadora dos serviços digitais, aplicaria as sanções e sancionava nos termos deste regulamento e deste projeto que está agora em apreciação. E, portanto, diria eu que para a DECO é fundamental que existam mecanismos formais, obrigatórios e operacionais entre as diversas autoridades reguladoras e o coordenador dos serviços digitais, na medida em que estas plataformas digitais não operam por setores, operam à escala e operam de forma muito rápida. E, entretanto, estão um conjunto de consumidores, um largo conjunto de consumidores e cidadãos que estão a ser lesados justamente com este tipo de práticas. Por outro lado, também, a segunda preocupação prende-se justamente com a necessidade, e muito embora isso conste do regulamento dos serviços digitais, de dotar de forma efetiva a ANACOM de recursos humanos para que possa desempenhar as suas funções neste cargo. E, para isso, dou mais uma vez 2 exemplos. O primeiro exemplo, a DECO denunciou a nível europeu, apresentou uma queixa formal a nível europeu e aqui em Portugal, justamente perante o coordenador dos serviços digitais, relativamente à Temu, baseada e fundamentada não só em padrões obscuros, sistemas de recomendação e também de proteção de menores, e, na realidade, cerca de 1 ano depois, recebemos por parte da ANACOM a informação que a mesma teria sido encaminhada para a autoridade irlandesa em virtude do estabelecimento desta plataforma estar sediado na Irlanda. Não obstante, e não cumprindo rigorosamente aquilo que está no regulamento dos serviços digitais, não nos deu mais informação detalhada sobre os resultados da sua análise relativamente a esta queixa. Também apresentámos outra queixa, desta feita contra a Viagogo, aqui só a nível português, mais uma vez junto do coordenador dos serviços digitais, e na realidade, desde essa data não obtivemos qualquer resposta. Portanto, eu diria que é necessário dotar de recursos humanos, é necessário também que a ANACOM faça a experiência que temos tido, é necessário melhorar os seus procedimentos no que respeita à informação e transparência, sobretudo quando entidades como a DECO, como está estipulado no Regulamento dos Serviços Digitais, apresentam estas queixas, a DECO ou outras organizações, e de resto, e para concluir, Sr. Presidente, espero ter sido muito rápida, eu diria que naturalmente o meu colega Paulo Fonseca, que tem acompanhado todo este ecossistema digital a nível europeu e nacional, poderá densificar alguma das matérias. Naturalmente estamos disponíveis para responder aos senhores deputados, mas gostaria apenas de sinalizar, passando aqui a redundância, nomeadamente a inexistência de regras neste projeto de lei relativamente aos sinalizadores de confiança e também a ausência de mecanismos extrajudiciais. E depois temos também outras considerações no que respeita também à afetação das coimas. Muito obrigada. Obrigado. Vamos ter então a oportunidade para discutir todos esses temas. Vamos iniciar a fase de perguntas, considerações. Começa o Grupo Parlamentar do Chega. É o Sr. Deputado Jorge Galveias. São 5 minutos, Sr. Deputado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, agradeço a presença da DECO nesta comissão. No âmbito da apreciação da proposta de lei 25/17, primeira, que assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento dos Serviços Digitais, importa perceber de que forma as associações de consumidores, e em particular a DECO, estão preparadas para responder aos novos desafios colocados pela regulação do mercado digital. Desde logo, considerando o alargamento significativo das obrigações impostas aos prestadores de serviços digitais, às plataformas em linha e aos motores de pesquisa, importa saber como avalia a DECO a sua capacidade atual
para apoiar e representar os consumidores em matérias relacionadas com conteúdos ilegais, práticas abusivas, publicidade enganosa, decisões automatizadas e mecanismos de moderação de conteúdos cada vez mais complexos e tecnicamente exigentes. Conforme a própria DECO, Portugal tem sido frequentemente destacado em relatórios, como o da Kaspersky e da CNCS, como sendo um dos países com maior incidência de ataques de phishing por habitante em períodos específicos, assim como tem reportado um aumento significativo nas queixas relacionadas com phishing e burlas digitais em 2024 e 2025. Os burlões estão a utilizar métodos cada vez mais sofisticados, incluindo inteligência artificial, para criar mensagens cada vez mais credíveis. A proposta de lei prevê a criação de mecanismos formais de reclamação junto do coordenador de serviços digitais, bem como novos canais de interação entre cidadãos, entidades públicas e operadores privados. Neste contexto, importa perceber se, na perspectiva da DECO, estes mecanismos são suficientemente claros, acessíveis e compreensíveis para o cidadão comum, ou se existe o risco de se criar um sistema excessivamente técnico e burocratizado que dificulte o exercício efetivo dos direitos dos consumidores, afastando-os da proteção que a lei pretende garantir. É igualmente relevante compreender que meios humanos, técnicos e jurídicos dispõe atualmente a DECO para acompanhar processos que envolvem grandes plataformas digitais, muitas delas com dimensão transnacional e elevado poder económico, e se considera que esses meios são adequados face às exigências acrescidas de monitorização, análise e intervenção decorrentes da aplicação deste novo regime jurídico. Ao nível da informação e da literacia digital, importa ainda conhecer que tipo de ações tem a DECO vindo a desenvolver para capacitar os consumidores a reconhecer situações de violação dos seus direitos no ambiente digital, bem como identificar que lacunas persistem na resposta pública, quer em termos de prevenção, quer em termos de apoio efetivo ao cidadão quando ocorre um conflito ou uma infração. Por fim, importa questionar se, na perspectiva da DECO, o regime agora em discussão assegura um equilíbrio adequado entre a proteção dos consumidores, a liberdade de expressão e a responsabilização das plataformas digitais, ou se identifica riscos de ineficácia prática, de expressão de competências ou excessiva dependência da atuação administrativa do Estado, com prejuízo, obviamente, para uma defesa célere e eficaz dos direitos dos cidadãos. Deixo-vos as seguintes questões. Tendo em conta o novo quadro jurídico decorrente à aplicação do Regulamento dos Serviços Digitais, de que forma avalia a DECO a sua capacidade atual para apoiar e representar os consumidores perante plataformas digitais, motores de pesquisa e serviços intermediários em matérias relacionadas com conteúdos ilegais, práticas abusivas, publicidade enganosa e decisões automatizadas? A proposta de Lei 25 prevê mecanismos formais de reclamação junto do coordenador de serviços digitais. Na perspectiva da DECO, estes mecanismos são suficientemente claros, acessíveis e compreensíveis para o cidadão comum, ou existe o risco de se criar um sistema excessivamente técnico que dificulte o exercício efetivo dos direitos dos consumidores? Ao nível da informação e da literacia digital, que tipo de ações tem a DECO vindo a desenvolver para capacitar consumidores a reconhecer violações dos seus direitos no ambiente digital e que lacunas identifica na resposta do Estado nesta matéria? E, por fim, se entende a DECO que o novo regime assegura um equilíbrio adequado entre a proteção dos consumidores, a liberdade de expressão e a responsabilidade das plataformas digitais, ou identifica riscos de ineficácia prática, de expressão de competências ou excessiva dependência da atuação administrativa? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, para responder, então, é ronda a ronda. Ok. Dispõe de 5 minutos, faz favor. Rapidamente, boa tarde, e respondendo diretamente às perguntas que nos foram colocadas pelo Sr. Deputado. No que diz respeito à capacidade da DECO para representar os consumidores, naturalmente que existem mecanismos que estão disponibilizados através do regulamento, designadamente um mecanismo que permite às associações de consumidores contactar e denunciar diretamente às plataformas, ou neste caso aos prestadores de serviços intermediários, para não focarmos só a conversa nas plataformas,
relativamente às situações de que tenhamos conhecimento, nomeadamente conteúdos ilegais, ou até mesmo para representar os consumidores. E aqui é importante frisar que esta é uma norma aqui, que é o artigo 86, que temos tido alguma dificuldade na implementação porque as plataformas não disponibilizam canais diretos às associações de consumidores para efetivamente exercer os seus mandatos em representação dos cidadãos. E tratando-se efetivamente de uma norma que decorre do Regulamento dos Serviços Digitais, vemos com alguma dificuldade que o coordenador dos serviços digitais, por exemplo, em Portugal, possa efetivamente ter a capacidade de densificar melhor ou de garantir a aplicação deste regulamento. No particular aspecto desta questão. No entanto, já evidenciámos esta situação perante a Comissão Europeia, no sentido de reforçar e de melhorar esses canais. Ou seja, o que queremos dizer com isto é que o acompanhamento deste regulamento não está totalmente dependente dos sinalizadores de confiança. Os sinalizadores de confiança são mecanismos que existem, efetivamente, para a denúncia dos conteúdos que sejam considerados conteúdos ilegais, mas não se esgotam, efetivamente, os canais de contacto com os prestadores. É preciso, efetivamente, garantir que os outros canais também funcionam. Por outro lado, em termos de ações judiciais, a DECO, naturalmente, está a acompanhar o mercado, tem feito, como a minha colega já referiu, algumas denúncias relativamente a plataformas. Nós não podemos esquecer, e quando estamos a falar de plataformas em linha de muito grande dimensão ou de motores de pesquisa de muito grande dimensão, que o sistema é muito complexo em termos de verificação digital, ou seja, uma plataforma pode ser simultaneamente abrangida pelo Regulamento dos Serviços Digitais, mas também pelo Regulamento dos Mercados Digitais enquanto controlador de acesso. O que significa que a DECO, para denunciar uma plataforma em linha, tem que esgotar vários canais. E temos exemplo do que fizemos. Vou dar o exemplo do LinkedIn, por exemplo, da Microsoft, em que no momento da introdução dos sistemas de inteligência artificial que permitiu a recolha de dados através das suas redes sociais, tivemos que fazer 4 denúncias, uma ao coordenador dos serviços digitais, uma efetivamente à Comissão Europeia por violação do Regulamento dos Mercados Digitais, outra relativamente neste caso, à Autoridade de Controlo Irlandesa, por violação das normas do Regulamento Geral da Proteção de Dados, e a outra ainda, efetivamente, às autoridades de consumo no âmbito de práticas comerciais desleais. Isto para reforçar um pouco a densidade e a complexidade deste sistema, que vai exigir de todos uma cooperação reforçada, particularmente na implementação deste diploma. No que diz respeito aos canais que existem, naturalmente que o regulamento disponibilizou aqui alguns canais. Nós temos os mecanismos de notificação que permite aos utilizadores denunciarem diretamente conteúdos ilegais, neste caso aos prestadores de serviços intermediários, designadamente às plataformas em linha. Mas eu gostaria de chamar a atenção que a DECO tem feito aqui já algumas avaliações dos mecanismos de reporte e, de facto, eles criam muitos entraves e muitos muros tecnológicos aos consumidores para poderem fazer efetivamente as denúncias, e não podemos focar apenas nos conteúdos ilegais, situações de desinformação, situações efetivamente de incitamento ao ódio. O facto de estar previsto ou de circular um produto que não está conforme às normas da União Europeia, um produto que não é seguro, situações fraudulentas, jogos ilegais, por exemplo, que são situações ou anúncios efetivamente ilegais, tudo isto pode ser um conteúdo ilegal, e isto implica a possibilidade de denunciar. E sem prejuízo das dificuldades de muros tecnológicos que são impostos aos consumidores, e falamos aqui em particular da Meta, falamos efetivamente também, neste caso, da Google, falamos inclusivamente da Alphabet, e, portanto, e aqui, efetivamente, no que diz respeito à Google, mas também de ByteDance relativamente ao TikTok, nós o que temos verificado é que existem muitas dificuldades nos mecanismos de reporte. Mas também notamos dificuldades nos sistemas de reclamação. Como sabem, se efetivamente existir uma situação de bloqueio de uma determinada conta, ou se efetivamente uma decisão de recusa de eliminar um determinado conteúdo ilegal, o utilizador, neste caso o destinatário, tem sempre a possibilidade de utilizar um outro canal, ou neste caso de recorrer da decisão. E, de facto, estes são também alguns mecanismos que não temos visto efetivamente a serem aplicados. E quando entramos na possibilidade de resolver o seu litígio através do meio de resolução alternativa de litígios, em Portugal não há. E até agora não foi criado nenhum mecanismo, e o facto de os utilizadores poderem recorrer a mecanismos que estão noutros países, para nós não nos satisfaz. E isso é algo que, efetivamente, o legislador nacional e o Estado também têm que trabalhar para garantir que existam mecanismos suficientes para garantir que os consumidores conseguem, neste caso, resolver os seus problemas. E, portanto, isto não podemos olhar de uma forma uniforme para isto. Eu agora passava a palavra a ti. Se me permitem, relativamente à questão do Sr. Deputado, que muito agradeço, no que respeita à capacidade da DECO relativamente à literacia digital, e também muito rapidamente, a DECO tem desde
1990, uma rede de escolas em que tem mais de 3.600 escolas e, portanto, que chamamos de DEC Jovem, em que todos os dias estamos nas escolas a abordar determinado tipo de temas e, na realidade, a literacia digital tem sido um deles, que tem sido muito solicitado pelos professores. Por outro lado, e o ano passado, justamente pela importância deste regulamento, lançámos um projeto, no fundo, uma página que se pode encontrar no nosso site, cujo nome é Segue os Teus Direitos, na realidade é Segue os Teus Direitos Digitais, que não só permite, por um lado, capacitar, no fundo, empoderar os consumidores para estas novas designações de sistemas de recomendação, padrões obscuros e descomplicar um bocadinho o que são estas terminologias, mas, sobretudo, é também um projeto mobilizador, no sentido em que permite, através deste projeto, imediatamente os consumidores apresentarem as suas denúncias e as suas queixas relativamente ao regulamento dos serviços digitais e ela poder ser imediatamente dirigida ao coordenador dos serviços digitais, a ANACOM. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos agora ouvir o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Paulo Muniz. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a doutora Ana Tapadinhas e o Dr. Paulo Fonseca da DECO e começava por agradecer naturalmente o contributo que o vosso parecer encerra e também aquilo que já tiveram a oportunidade de aqui connosco partilhar. Eu gostaria de ouvir uma primeira opinião vossa e uma leitura que tem a ver com os mecanismos de cooperação interinstitucional que estão previstos no regulamento e que a ANACOM, enquanto coordenadora dos serviços digitais, compete, mas dizia eu, como é que vem esta cooperação interinstitucional, porque sendo a entidade coordenadora ANACOM, é fundamental que nós consigamos garantir que esta articulação funciona em matéria dos tempos em jogo, das competências, da delimitação das competências e daquilo, porventura, que possa agilizar, digamos, a atuação desde o momento da identificação do ilícito até à sua mitigação e depois, naturalmente, a matéria sancionatória que se segue. Um segundo aspecto que nos parece importante tem a ver com a existência de um portal dedicado para estas queixas, para estas reclamações. Isso para nós é algo importante, que ele seja eficaz, seja simples, mas achamos que na regulamentação que se seguirá a este quadro normativo e legal charneira, esta é uma matéria que poderá ser tratada em sede de regulamentação, mas gostaríamos de vos ouvir da pertinência de um portal eficaz, simples e que fosse um dos instrumentos privilegiados como ponto de entrada para as reclamações. Uma outra questão que nos parece importante tem a ver com aquilo que já falaram, dos sinalizadores de confiança, e se não entendem que é razoável e que não decorre daí inconveniente que esta matéria possa ser em sede de regulamentação tratada. Outra questão que nos parece que também é muito relevante e de difícil atuação tem a ver com o seguinte: se houver uma entidade à qual seja aplicada uma sanção e esta entidade, porventura, está num país diverso daquele onde atua a ANACOM, neste caso o nosso, a quantificação, digamos, a forma de calibrar esta sanção pode ser diversa de país para país. E levantar-se aí uma questão que nos parece muito pertinente e extra-fronteiriça, no quadro da União Europeia, que é para o mesmo ilícito, países e entidades reguladoras dos serviços digitais em cada Estado-membro aplicarem coimas diferentes. Nós até achamos que isso poderá levantar questões, naturalmente, no direito comunitário sensíveis, porque para a mesma atitude ilícita não haver um mecanismo sancionatório igual, independentemente do Estado-membro onde ela possa ocorrer. E, portanto, esse é um tema que, se puderem aprofundar, para nós era relevante. E também uma questão que nos parece muito preocupante e que temos a certeza que será
atendida no quadro da operacionalização, isto é, em sede de regulamentação, tem a ver com os organismos de resolução alternativa de litígios. Os que nós temos não estão vocacionados especificamente para a área do digital, que requer uma especificidade muito própria, um conhecimento da matéria computacional, da internet, daquilo que são os comportamentos online, e tudo isso tem uma especificidade que estes organismos, que já existem e funcionam e são instrumentos importantes de regulação e de defesa dos direitos dos consumidores, estão ainda num modo tradicional, convencional, se assim se pode dizer, e nós temos a sensibilidade que nestas matérias, se calhar, fará sentido haver um organismo dedicado. Finalmente, uma preocupação que já tivemos oportunidade de enfatizar em sede de audição regimental à ANACOM tem a ver com a necessidade da capacitação da ANACOM em matéria de recursos humanos nestas áreas emergentes, que para já é um recrutamento difícil, porque estes quadros são muito solicitados pelo mercado, pelas grandes multinacionais, mas que é inevitável, porque se não temos uma entidade como aquela que agora vai ser responsável pela coordenação desses serviços digitais, não só no país, a ANACOM passa a ser o ponto focal com a Comissão Europeia e com os parceiros dos outros Estados-membros, e dizia que, de facto, esta matéria da especificidade dos quadros com especialização nesta área e o seu recrutamento é um grande desafio que nós também queremos salvaguardar, quer em sede daquilo que é esta proposta legislativa, quer também naquilo que vier a ser a sua regulamentação. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Então, agora, para responder, é o Dr. Paulo Fonseca, dispõe de 6 minutos, faz favor. Muito obrigado. Tirei aqui nota, vou tentar responder a tudo. Vou começar, efetivamente, até pela questão das sanções aplicadas, ou seja, nós estamos, e aqui temos de fazer aqui bem uma distinção, em que, no que diz respeito a este regulamento, nós temos uma parte dele que está totalmente sob a alçada da Comissão Europeia, ou seja, plataformas, efetivamente, que atinjam um limiar mínimo de 45 milhões de utilizadores a nível mensal, e que são a grande maioria das plataformas mais faladas, Meta, Facebook, que inclui Instagram, WhatsApp, Google, Microsoft, portanto, são as grandes entidades estão sob a alçada da Comissão Europeia, portanto, todos os poderes de investigação, de avaliação do risco, serão feitos pela Comissão Europeia. Sem prejuízo disso, o próprio regulamento estabelece um limiar máximo em termos de coimas que podem ser aplicáveis, neste caso 6%, 1% e 5%, para fazer aqui a ligação. E também dizer que, no que diz respeito à cooperação entre os vários coordenadores de serviços digitais, o próprio regulamento vem reforçar a assistência mútua e cria mesmo procedimentos, sobretudo quando estamos a falar de uma reclamação, de uma investigação que entra via coordenador de serviços digitais de um determinado Estado-membro e que é transferido para outro Estado-membro, para outro coordenador de serviços digitais. E essa cooperação vai implicar que todo o processo de decisão e o processo, efetivamente, de aplicação da coima seja decidido conjuntamente. Se houver dúvidas, a Comissão Europeia pode ser chamada a intervir, e aqui também importa realçar o papel do Comitê Europeu dos Serviços Digitais, que serve exatamente para isto. Ele é formado por todos os coordenadores de serviços digitais e serve para acautelar e assegurar a aplicação de coimas. No entanto, não isenta as questões que coloca, e bem, porque nós temos o exemplo do Regulamento Geral da Proteção de Dados, em que nós temos, para determinados factos que são semelhantes, empresas que se comportam de forma semelhante, diferenças em termos de coimas que são efetivamente aplicáveis. E, portanto, aqui o que importa garantir é que, perante limiares mínimos, ou seja, perante os limiares de sanções que estão a ser contabilizadas e aplicadas, que haja este diálogo entre os diversos coordenadores de serviços digitais, no sentido de se encontrar aqui uma decisão. No entanto, os mecanismos já estão previstos no regulamento e, portanto, é uma questão também dos próprios coordenadores desempenharem efetivamente essas funções e chegarem a bom porto. Não esquecendo que as decisões são recorríveis e, portanto, vamos ter depois o controle jurisdicional, quer do Tribunal de Justiça da União Europeia, quer efetivamente os nossos tribunais nacionais, em Portugal o Tribunal da Concorrência, neste caso da Regulação e Supervisão, que terá também aqui um papel bastante importante e tem desempenhado um papel fundamental no que diz respeito à determinação das próprias coimas. No que diz respeito aos mecanismos de cooperação interinstitucional, eu penso que tem havido aqui alguma dificuldade em perceber, muitas vezes, quais é que são as competências e algumas dificuldades de perceber bem aquilo que é o trabalho, o papel do regulamento e o papel de cada uma das entidades no âmbito das suas funções. O regulamento cria um conjunto de normas, efetivamente, de verificação, ou neste caso, de cumprimento do dever de diligência por parte dos prestadores de serviços intermediários.
ele não entra aprofundadamente nos conteúdos ilegais. Ou seja, o facto de eu ter uma situação de índole criminosa, o facto de eu ter uma situação fraudulenta, o facto de eu ter uma situação de um produto que não está seguro, não é o regulamento que vai resolver isto. O regulamento cria um conjunto de normas que têm que ser assegurados por estes prestadores de serviços intermediários, o que significa que nesta porta de entrada o coordenador dos serviços digitais vai ter efetivamente que fazer essa verificação. E é claro que para fazer essa verificação ele vai ter que perceber se aquela situação é uma situação de ilegalidade ou se viola efetivamente os termos e condições do próprio prestador de serviços intermediários. E aqui sim tem que haver uma cooperação bastante reforçada, aqui neste caso entre a ANACOM e diversas entidades, e não se esgota apenas na ERC ou na CNPD. Esgota-se efetivamente num conjunto de entidades que vão desde o Banco de Portugal, a Autoridade de Seguros, a IGAC, a ASAI, a Direção-Geral do Consumidor, a Entidade Reguladora da Saúde, porque podemos ter efetivamente alegações em termos de saúde. Portanto, temos aqui uma panóplia de entidades. E é aqui que os mecanismos de cooperação têm que ser reforçados e funcionar. E é por isso que deixamos o alerta de que estes protocolos de cooperação já têm que estar preparados para quando entrar em vigor o diploma. Não podem ser criados ad hoc e não podem ser criados subsequentemente. Porque para o regulador, neste caso o coordenador, determinar efetivamente se há ou não uma violação, ele vai ter que questionar as próprias entidades sobre o efeito. Depois de questionar, ele verifica a violação, mas o processo não acaba aqui. Significa que a ASAI, se tem conhecimento que aquele produto que está a ser comercializado viola as normas de segurança no que diz respeito ao direito da União Europeia, vai ter que atuar neste aspecto. Mas ele não vai atuar ao abrigo do regulamento, ele vai atuar efetivamente numa outra situação. Portanto, a não ser assim, também se teria que questionar o papel da Comissão Europeia no que diz respeito à determinação do cumprimento do regulamento. Depois, no que diz respeito aos sinalizadores de confiança, na verdade, o próprio regulamento já vem criar as regras que são os princípios que os sinalizadores de confiança têm que cumprir. Esteve em consulta pública um manual, neste caso, e também um procedimento para que as entidades possam candidatar a sinalizadores de confiança, mas, efetivamente, a maior parte das regras já decorrem do próprio regulamento. Portugal aqui tem um papel muito limitado no que diz respeito à execução do regulamento, porque sobra para ele um conjunto de regras muito específicas, designadamente toda a matéria controle nacional e, efetivamente, a densificação de alguns procedimentos por parte dos controladores, neste caso, dos coordenadores de serviços digitais. Portanto, parece-nos que, efetivamente, aqui as normas já estarão acauteladas. Concordo totalmente com o Sr. Deputado no sentido de que os mecanismos RAL que nós temos atualmente não estão aptos, efetivamente, a cumprir este sistema, porque vamos ter um sistema que vai ter que atuar ao minuto, como se costuma dizer. Vamos ter situações de utilizadores que têm uma conta bloqueada, por exemplo, que vão rapidamente contactar ou acionar o mecanismo junto da própria plataforma, a plataforma vai responder negativamente, eles têm que acionar efetivamente este mecanismo RAL. Isto vai suceder N vezes. Agora, o que nós temos aqui que garantir é que estes mecanismos estão aptos para o fazer e, portanto, consideramos, e já o tínhamos dito ao abrigo da Estratégia Nacional para o Digital, que é necessário reforçar a componente de resolução de litígios a nível digital. Por outro lado, também referir efetivamente a capacitação da ANACOM em termos de recursos. É verdade, mas também gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados que, se olharem para os relatórios que têm sido publicados pela ANACOM, estamos a falar ainda de reclamações muito residuais. E eu gostaria de chamar a atenção porque o papel do coordenador dos serviços digitais não é somente receber reclamações e enviá-las para os coordenadores de serviços digitais competentes de outro Estado-membro. Há uma obrigação de investigação. E eu ainda não vi vertido nestes relatórios quais são as investigações que foram desenvolvidas por parte do coordenador dos serviços digitais, isto sem prejuízo de não existir a obrigatoriedade de publicação de informação sobre o mesmo. Mas o papel do coordenador dos serviços digitais é um papel ativo. Por outro lado, reforçar também que, sem prejuízo das dificuldades, há um dever acrescido de diversos prestadores de serviços intermediários de publicar relatórios de transparência. Há 4 artigos no regulamento que reforçam esta obrigatoriedade. Se a DECO teve a capacidade para olhar para muitos relatórios de transparência, certamente temos muito menos recursos e muito menor capacidade, mas o coordenador terá ainda mais capacidade para o fazer. E eu penso que respondi a tudo. Definitivamente. Mas vamos continuar. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Frederico Francisco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à DECO estar aqui hoje
nesta audição e pronto, já foram colocadas muitas questões relevantes. Eu tinha aqui há alguns pontos que gostava de vos pedir para desenvolver um bocadinho mais. O primeiro deles é a questão do interface entre as diferentes entidades reguladoras, quer entre as diferentes entidades a nível nacional, quer depois com as entidades de outros países. Por exemplo, na vossa intervenção inicial, muitos dos exemplos que deram eram relativos a serviços do Fundo de Comércio Online, não é? Em que há um serviço digital, mas também há um produto que está associado, ou seja, há aqui uma regulação do serviço digital e todas as interações digitais que, à partida, será inequivocamente do âmbito da entidade reguladora dos serviços digitais, neste caso particular da ANACOM, mas qual é que é aqui a intervenção da ASAI em relação ao produto em si que é vendido, como é que estas duas atividades regulatórias interagem uma com a outra e que insuficiências é que eventualmente ainda existem nesse aspecto na vossa perspectiva. O segundo ponto que eu assinalei aqui da discussão, e indo um pouco de encontro ao que o Sr. Deputado Paulo Muniz levantou, que é sobre a eficácia dos mecanismos sancionatórios. O Sr. Deputado Paulo Muniz referia-se à eventual diferentes mecanismos e diferentes sanções para a mesma infração em diferentes países. Já esclareceram a questão de haver plataformas acima de um determinado volume de utilizadores que estão diretamente sob a alçada da Comissão Europeia. Ainda assim, esse limiar faz com que muitas plataformas de grande dimensão, ou algumas de grande dimensão, e sobre as quais eventualmente nós até temos uma dependência grande, sei lá, plataformas mais especializadas de videoconferência, que não atingem esse limite dos 45 milhões de utilizadores, mas que ainda assim pode-se argumentar, ou há o risco de estarem muito acima da capacidade de fiscalização e de supervisão e de regulação eficaz por parte das autoridades de um país pequeno como é Portugal. E aqui não estou a fazer nenhum juízo sobre a competência ou falta dela da nossa autoridade, é só o facto de nós sermos um país, termos uma escala pequena, não é? Quão eficazes podem ser as autoridades de um país pequeno face a plataformas dessa escala e como é que isso poderia eventualmente corrigir. Depois, como eu disse na vossa intervenção inicial, a maior parte dos exemplos que deram era sobre serviços de comércio online, em que existe uma relação clássica entre consumidor e prestador, não é? Eu compro, pago e recebo um produto ou um serviço. Mas muitos dos serviços digitais mais relevantes hoje em dia, essa relação, em particular as redes sociais, essa relação está virada do avesso, não é? Em que eu abro a minha plataforma de rede social, eu acredito que estou a usar um serviço, ou sinto como se estiver a usar um serviço, eu não estou a pagar por esse serviço, mas no fundo existem outras entidades nesta relação que estão a pagar por outro tipo de serviço, nomeadamente a minha atenção. Não é? Há até quem diga que se não estás a pagar pelo serviço é porque, não és é porque tu és o serviço. E queria, no fundo, perceber... Pronto, eu sei que isto está um bocadinho fora do âmbito de atuação clássico da DECO, mas não sei... Pronto, então se têm opiniões formadas e consolidadas sobre isso, eu acho que era importante nós ouvirmos, porque eu acho que esta é uma questão que ainda está longe de conseguir ser acautelada. Eu acho que ainda ninguém encontrou a solução legal e regulatória para regular devidamente este tipo de relações. Acaba por ser uma relação de consumo, mas é uma relação de consumo completamente diferente da relação de consumo tradicional. E que leva, por exemplo, à questão que levantaram ao exemplo concreto dos mecanismos de bloqueio e desbloqueio de conta. Não é? Pronto, a forma como funciona até agora é, se há uma plataforma que bloqueia uma conta, eu basicamente posso recorrer aos mecanismos próprios dessa plataforma, não é? Faço uma reclamação da plataforma, eles avaliam, se eu não estiver satisfeito com isso, posso ir para os tribunais. Portanto, agora haverá outro conjunto de mecanismos a que as pessoas podem recorrer, pronto, que dificilmente funcionarão ao minuto ou quase de forma impossível, mas mesmo com isto, é sequer possível nós... Quer dizer, levantam-se preocupações, por exemplo, sobre bloqueio mais ou menos direcionado e arbitrário e, às vezes, por exemplo, politicamente motivado de determinadas contas. É possível evitar isso? É possível construir mecanismos para evitar isso?
E, finalmente, uma última questão que também mencionaram, a questão da literacia digital, e falaram das vossas atividades de literacia digital direcionadas aos mais jovens, mas eu questionava-vos também se têm atividades direcionadas aos mais velhos, porque a minha experiência, ou a minha intuição e a minha percepção é que, de um modo geral, os mais jovens estão bem mais capacitados para defender a sua privacidade, criando às vezes múltiplas contas com diferentes níveis de privacidade e com diferentes níveis de divulgação dos seus conteúdos, do que propriamente as gerações mais velhas, que às vezes, pronto, e perdoem um bocadinho o paternalismo, às vezes nem sabem muito bem o que estão a fazer nas redes sociais. Muito obrigado. Bem, Sr. Deputado. Para responder ao Dr. Paulo Fonseca, são 5 minutos, faz favor, Sr. Doutor. Ok, e portanto eu vou tentar responder outra vez às questões. No que diz respeito, no que diz respeito à questão da capacidade dos países mais pequenos, eu percebo totalmente a questão que coloca. Aqui o que nós estamos a verificar, e isso decorre já de alguns trabalhos que têm sido desenvolvidos por alguns coordenadores de serviços digitais, tudo se prende com a capacidade de cooperação. E o regulamento vai estabelecer a obrigatoriedade da Comissão Europeia apoiar efetivamente os coordenadores de serviços digitais no seu papel de monitorização dos mercados e de cumprimento do próprio regulamento. Da mesma forma, o Comitê Europeu dos Serviços Digitais tem também esta prerrogativa, ou seja, de permitir aos coordenadores terem o apoio entre todos. É também possível que, por exemplo, vamos pressupor uma empresa que não atinge o limiar mínimo e que está no âmbito de Portugal e, portanto, é a ANACOM que tem que fazer. Mas, de facto, há aqui também uma dificuldade, tem outros países que também estão afetados, pode haver aqui uma investigação conjunta, 3 países podem, ou 3 coordenadores de serviços digitais podem desencadear um processo de investigação conjunta, portanto, há aqui mecanismos que estão, ou que podem facilitar, podem criar, efetivamente, garantir, efetivamente, esta capacidade de fazer a fiscalização. No entanto, nós ainda temos um regulamento que é muito recente, não é? Portanto, o regulamento tem 2 anos, já foi publicado o primeiro relatório por parte da Comissão, há algumas incongruências, mas ele já trouxe algo que é fundamental, é que tornou as plataformas muito mais transparentes e muito mais suscetíveis à verificação, portanto, o accountability aqui já está a funcionar e, aliás, tanto está que, em termos geopolíticos, já efetivamente houve grandes manifestações por parte dos Estados Unidos e um dos instrumentos que são atacados é efetivamente este regulamento. Portanto, ele já está efetivamente a ser aplicado. No que diz respeito às redes sociais, de todo, é também um lado que a DECO trabalha e nós, quando quisemos inicialmente trazer para aqui, portanto, a lógica das plataformas que permitem celebrar contratos entre consumidores e comerciantes, foi porque há uma tendência muito grande de centrarmos a discussão deste regulamento apenas nas redes sociais. Ele é muito mais do que isso. E, portanto, ele pode abranger, efetivamente, uma box que eu tenho em casa, por exemplo, e, portanto, implica que as operadoras de comunicações também estão abrangidas. Todas as grandes empresas têm que ter e têm que cumprir as regras. A FNAC, a Vorten, portanto, todas as entidades que têm mecanismos que são de serviços intermediários vão ter que cumprir as regras, embora em escalas diferentes. No que diz respeito às redes sociais, há um princípio de neutralidade que foi criado no regulamento, não sou eu que criei o regulamento, mas a DEC esteve envolvida e a dificuldade aqui era perceber o encontro entre aquilo que era, por um lado, a liberdade de expressão, isto falando nas redes sociais, ou a liberdade de criação, e, por outro lado, a proteção das normas, a garantia dos direitos fundamentais. E o equilíbrio que foi estabelecido é que sempre que há algo que viole as normas nacionais da Constituição, até regras mais secundárias, é um conteúdo ilegal. Portanto, nem sequer se tentou delimitar esta noção. Portanto, há aqui uma grande abertura para que, se houver uma comunicação, um post que é feito, e esse post tem um intuito ou efetivamente pode violar determinadas normas, seja uma situação de incitamento ao ódio, seja uma situação de algo que não é permitido, uma situação até de desinformação, porque a desinformação pode levar à ilegalidade do próprio conteúdo em si, tanto isto sim, a ANACOM, por exemplo, enquanto coordenador, pode atuar. Aquilo que nos preocupa não está relacionado com o conteúdo ilegal, está relacionado com os termos e condições, ou seja, com aquele que é também a prerrogativa da própria plataforma de definir aquilo que é aceito ou não é aceito em termos dos próprios serviços, portanto, ou melhor, em termos de conteúdos que podem ser aceitos ou que podem ser bloqueados. E nós, por parte dos consumidores, já temos aqui 2 tipos de reclamações que recebemos. Situações em que os consumidores querem denunciar uma determinada situação. A lógica de que as plataformas são gratuitas já nem sequer existe, porque
o Facebook, por exemplo, já estabelece 2 oportunidades, ou paga ou tem que ceder mediante determinadas limitações que a DECO considerou isso, que era uma violação ao Regulamento dos Serviços Digitais e, portanto, já iniciámos todos os mecanismos. E, por outro lado, situações de bloqueio de conta, eliminação de determinado conteúdo, com base na violação dos termos e condições. Aqui é o desafio que o Coordenador dos Serviços Digitais vai ter. Ele, apesar de ter que manter o princípio da neutralidade, ele vai ter que ter a capacidade de determinar se aquele conteúdo é ilegal ou se ele viola efetivamente os termos e condições da própria, neste caso, da plataforma, e se esses termos e condições estão ou não conformes com aquilo que é a nossa legislação, neste caso europeia e nacional. Não sabemos até que ponto é que o coordenador tem ou não a capacidade de poder fazer essa avaliação. Daí que seja necessário reforçar bem esta capacidade de monitorização total e ad hoc, que vai efetivamente ser densificada com os automatismos ou com a automatização que está a ser cada vez mais desenvolvida por parte destas plataformas. No que diz respeito à literacia digital, só chamar aqui uma atenção, naturalmente todos nós estamos a desempenhar o nosso papel e também para as camadas mais idosas também desenvolvemos a ação. Aqui não há de ser através da via digital, mas terá que ser através dos nossos modelos de proximidade, mas também é importante que a própria literacia, que haja este apoio às organizações que o fazem. E daí que no nosso parecer chamamos a atenção, e gostaria de reforçar, que o facto de termos aqui a possibilidade do Coordenador dos Serviços Digitais reverter o produto da coima para a sua, neste caso, para a sua esfera, no nosso entendimento pode colocar até aqui em causa o princípio da independência, não é? Porque está a ser financiado pelo seu produto de investigação. Para nós a sugestão é muito clara, é utilizar o mesmo mecanismo que se utilizou para o produto das coimas aplicadas pela Autoridade da Concorrência. Um percentual reverte para o Fundo para a Promoção dos Direitos do Consumidor, para que esse fundo, esse sim, promova também ações de literacia junto das comunidades. E aí sim é uma lógica, efetivamente, que pode reforçar o trabalho de literacia junto das populações mais idosas, dos mais jovens, porque a DEC também detecta, porque mesmo dentro dos mais jovens, embora tenham muita preocupação com a sua privacidade, há uma lógica muito grande de dependência e de comportamentos aditivos que são promovidos por estas plataformas. Nós já fizemos rastreios dos sistemas de recomendação em que os algoritmos, de facto, não funcionam a favor dos utilizadores e esta também é uma regra. E daí a necessidade também de reforçar estas campanhas de literacia e, portanto, o reforço que os senhores deputados têm aqui com esta legislação e com esta lei de poder, efetivamente, alterar esta proposta no sentido de garantir ou de reforçar este fundo. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Fonseca. Vamos agora, é a vez do livre da deputada Patrícia Gonçalves. Faz favor, dispõe de 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Cumprimento os representantes da DECO. O Regulamento dos Serviços Digitais é hoje um dos principais instrumentos de proteção dos consumidores e utilizadores no espaço da União Europeia e aqui vem enquadrar as responsabilidades de Portugal neste PPL e de outros Estados-membros e das autoridades competentes e das entidades de defesa do consumidor nacionais e europeias. O regulamento, embora não substitua o direito do consumo, atua como uma estrutura regulatória das plataformas digitais e que estas são hoje o principal espaço de relação consumidor-profissional que temos. A própria Direção-Geral do Consumo do Consumidor já terá partilhado no ano passado que hoje em dia os consumidores reclamam tanto no online como em lojas físicas, o que reflete que os hábitos de consumo dos portugueses estão muito fortemente ligados ao online hoje em dia já, numa relação muito próxima com os mercados digitais. E aqui gostávamos de saber, a partir da vossa experiência, como avaliam a atuação das grandes plataformas digitais no que respeita à proteção dos consumidores. Talvez seja em especial mais fácil perceber, especialmente tentando perceber quais são os problemas mais frequentes que têm encontrado e de que forma entendem que este regulamento pode ser uma ferramenta prática para melhorar as situações. Depois, também sabemos que existem desafios e fragilidades em fazer valer os direitos dos consumidores nas compras à distância, e já foi aqui largamente exposto, mas para garantir esses direitos temos que garantir que os riscos associados à exposição a produtos perigosos, a fraude, a publicidade enganosa e conteúdos ilícitos possam ser identificados, monitorizados para depois serem mitigados. E no parecer da DEC do ano passado foi sugerida a criação de um portal específico para os utilizadores e consumidores poderem apresentar as suas reclamações.
Gostaríamos de saber se existe atualmente alguma forma sistematizada de recolher, tratar estas queixas relacionadas com plataformas digitais, de forma a conseguir identificar padrões de risco que depois possam ser comunicados à ANACOM, e gostaríamos de saber se já tiveram oportunidade de discutir esta e outra das vossas sugestões com a reguladora. Finalmente, temos outra questão que é levantada na proposta de lei. O Governo propõe a criação de um Conselho Consultivo junto do Coordenador dos Serviços Digitais e, no vosso parecer, referem que faz sentido a criação deste órgão junto da ANACOM, ideia, aliás, que o LIVRE acompanha. Mas preocupa-nos que o funcionamento deste Conselho pensado, ou seja, que o funcionamento pensado para este Conselho possa ser limitado, sendo que a proposta menciona a realização de apenas uma reunião por ano por parte do Conselho Consultivo, e é um órgão sem poder efetivo de acompanhamento ou supervisão. Ficamos com a ideia que o papel atribuído a este órgão é insuficiente. E perante a necessidade de acompanhar de forma aprofundada as questões relacionadas com os direitos dos utilizadores online. E gostávamos de saber quais são as vossas sugestões, ou as que possam partilhar, no que diz respeito à forma de funcionamento do Conselho Consultivo, de modo a garantir que este terá capacidade efetiva no acompanhamento da aplicação do regulamento e que será útil para todos nós. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Para estas perguntas todas, Dr. Paulo Fonseca, para responder, dispõe de 4 minutos, faz favor. Obrigado. Muito rapidamente, quando falamos das plataformas em linha de muito grande dimensão, e no que diz respeito às nossas preocupações, eu diria que teremos quatro grandes blocos de preocupações. Padrões obscuros, e aqui efetivamente são lógicas dos interfaces que são criados para levar o consumidor a determinadas opções em detrimento de outras. Eu não tenho aqui alguns exemplos comigo, por estar no meu telefone, mas, por exemplo, o facto de uma destas plataformas poder tratar os dados e poder cruzar esses dados com outros dos seus próprios serviços, o consentimento não é pedido ao utilizador ou é pedido de uma forma completamente enviesada. Portanto, aqui para nós isto é um exemplo daquilo que nós temos identificado. Depois, o rastreio, efetivamente, quer dos comerciantes, quer daqueles que colocam efetivamente os conteúdos, portanto, esta lógica de falta de rastreio, a qualidade das próprias plataformas, e era importante que os senhores deputados retivessem esta... Senhores deputados, vamos criar condições para continuarmos a ouvir o Dr. Paulo Fonseca. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado. No que diz respeito à qualidade, nós temos verificado também uma mudança drástica naquilo que é os serviços que são disponibilizados por estas plataformas. Designadamente, as plataformas servem muitas vezes para os consumidores poderem contactar com as suas redes de contacto de pessoas. Eu gostava de desafiar cada um dos senhores deputados a encontrar o seu próprio amigo na rede social. Cada vez é mais difícil ver as suas publicações, porque aquilo é que a plataforma define aquilo que nós podemos ver. Isto leva-nos também aos sistemas de recomendação. Nós não podemos dizê-lo que, efetivamente, relativamente a algumas plataformas como o TikTok, por exemplo, que criam desafios, que, sobretudo para jovens, que vemos isto com muita preocupação, a capacidade, e isto é importante estudar os algoritmos, a capacidade com conteúdo ilegal é disseminado de forma muito mais ampla e eficaz relativamente a esse conteúdo ilegal, é drasticamente 3 vezes maior do que relativamente a um conteúdo que não é ilegal. E, portanto, isso implica que os próprios algoritmos estão, efetivamente, numa lógica diferente. Sistemas de autopreferenciação, por exemplo, plataformas como a Amazon, por exemplo, ou a Google, que são efetivamente, que têm as suas próprias aplicações, e nomeadamente centrais de aplicações, ainda continuam a autopreferenciar os seus próprios serviços em detrimento de outros, e isto é algo que nós verificamos, e a desinformação. Portanto, estes são os 4 grandes blocos que nós temos de reclamações. Depois, naturalmente, que nós temos feito um trabalho, quer a nível nacional, quer a nível internacional, junto no âmbito da implementação deste regulamento, que não é fácil. Nós ainda hoje estamos a implementar regras ou a clarificar regras do regulamento. Vou dar o exemplo com a proteção de menores. Nós temos uma norma, efetivamente, sobre a proteção dos menores, o artigo 28, salvo erro, e, efetivamente,
mesmo com a publicação das guidelines da Comissão Europeia, não é claro efetivamente como é que as plataformas podem desenvolver mecanismos de proteção dos menores. Para dar um exemplo, nós fizemos um rastreio de um sweep de algumas plataformas que usam dados biométricos dos menores para criar contas ou para fazer sistemas de verificação. Dados biométricos são dados efetivamente sensíveis, numa categorização diferente. Não nos parece adequado que um menor de 16 anos, por exemplo, possa ser sujeito à recolha de dados biométricos, mas é o que sucede atualmente. Depois, no que diz respeito ao Conselho Consultivo, de facto, para nós é muito importante porque o regulamento estabelece mecanismos de cooperação entre várias entidades ou, efetivamente, vários órgãos, até mesmo da sociedade civil. E pensamos que o Conselho Consultivo pode ter, efetivamente, essa valência. Agora, concordo totalmente com o Sr. Deputado, dizendo que uma vez por ano, de facto, não torna o Conselho Consultivo eficaz. Isto tem que ser um Conselho Consultivo que trabalhe em permanência, que implique, efetivamente, a monitorização. E vou dar uma sugestão. Se a ANACOM publica relatórios trimestrais no que diz respeito às reclamações, provavelmente estas reuniões poderiam ser feitas também de forma trimestral para garantir, efetivamente, uma participação e um trabalho adequado. Mas também é preciso garantir que as entidades que estão lá representadas, porque estão a desenvolver um esforço adicional, também tenham a compensação adequada por esta presença e por esse esforço que estão também a desenvolver. Muito obrigado, Sr. Peço desculpa, Relativamente, Sra. Deputada, só um segundo, mesmo um segundo. Relativamente à questão que nos colocou no que respeita à reunião com a ANACOM, naturalmente que tivemos a oportunidade, há um ano atrás, diria eu, há um ano e tal, nem um ano se calhar, justamente para abordar com ela todas estas nossas preocupações e transmitir aquilo que tem sido a nossa experiência no âmbito da aplicação deste regulamento dos serviços digitais, enfim, ainda que sem regime sancionatório, mas justamente pelas denúncias que temos feito e pelas práticas e os estudos que vamos fazendo de forma recorrente, como devem imaginar, para garantir que este regulamento tenha efetivamente uma aplicação efetiva, passa a redundância, porque, tal como disse inicialmente, é de facto um regulamento de crucial importância, atentos aos tempos que hoje vivemos. Muito obrigada. Muito bem, perfeitamente de acordo. Agora, Sr. Deputado Paulo Nunes, CDS, faz favor, Sr. Deputado, tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar por cumprimentar e saudar a presença da DECO nesta comissão e pela vossa disponibilidade para apresentarem contributos para esta proposta de lei do Governo que assegura a execução do Regulamento Europeu na ordem jurídica interna. E queria começar precisamente por aí, porque é um aspecto que acho sempre importante referir. Trata-se de um Regulamento Europeu de 2022, que o PS tardou em agir e em assegurar a sua execução para a ordem jurídica interna. Eu gostaria de recordar que o Secretário de Estado das Infraestruturas, na pasta de transição, o governo do PS apenas indicava o atraso nesta execução deste regulamento sem ter deixado qualquer trabalho realizado nesta matéria, o que não deixa de ser extraordinário. Estamos a falar de um regulamento de 2022. Como já foi referido, a proposta de lei do Governo concentra na ANACOM o papel de entidade coordenadora dos serviços digitais. E esse é um papel muitíssimo importante. Entre outros, serve para acompanhar, para prevenir e para combater a proliferação de conteúdos ilegais online, e esse é de facto um papel muitíssimo importante no âmbito da execução deste regulamento. E registro também que a DECO concorda com a escolha da ANACOM para o exercício deste papel de entidade coordenadora. No vosso contributo, que chegou à Comissão, sugerem um conjunto de recomendações. Eu destaco 3. Desde logo, a harmonização da atividade regulatória interna com outros Estados-membros da União Europeia. Em segundo lugar, a determinação que as coimas revertam também para o Fundo de Proteção dos Consumidores e, finalmente, propõem alterar a fonte de financiamento do leilão do 5G para taxas sobre os intermediários. Bom, e neste sentido eu deixo algumas perguntas. Desde logo, o modelo de financiamento que é proposto pela DECO, substituindo o financiamento do 5G por taxas sobre os intermediários, não poderá, nessa perspectiva, acabar por ser mais prejudicial para os consumidores, uma vez que se parte do pressuposto que os intermediários tenderão a repercutir
essa taxa no preço final que é pago pelos consumidores? Têm algum pensamento sobre essa matéria? Analisaram essa questão nessa perspectiva? Segundo lugar, ao apelar para uma harmonização regulatória ao nível europeu, alertando para conhecimento de algumas matérias específicas, tem a DEC alguma sugestão de entidades ou de associações com que a ANACOM possa colaborar para aceder a esse conhecimento? É também uma pergunta que deixo. Ainda neste sentido, pergunto também se não consideram que a criação do Conselho Consultivo, como está aliás proposto na proposta de lei apresentada pelo Governo, poderá mitigar de alguma forma as limitações da concentração anteriormente mencionadas. E finalmente, para terminar, e a propósito da afetação do produto das coimas, em que medida é que entendem que a vossa proposta poderia fazer mais sentido do que o modelo que é proposto na PPL do Governo, que, recordo, propõe 60% para o coordenador e coordenador dos serviços digitais e 40% para o Estado. Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Paulo Fonseca, para responder, faz favor. Ok. Vou tentar responder. Só houve uma questão aqui que me passou, mas eu, se calhar, depois, se me clarificarem melhor, tento responder melhor. No que diz respeito ao financiamento, sim. Aliás, a proposta, efetivamente, revela um modelo de financiamento que eu presumo que até já está atrasado face, efetivamente, ao tempo em que estamos, porque estabelece também um mecanismo de financiamento para 2025, 2026, e, efetivamente, estabelece, neste caso, a prerrogativa do coordenador dos serviços digitais apresentar uma proposta de modelo diferente entre os anos 27 e 29, efetivamente, se não estou em erro. Naturalmente que o leilão 5G também se repercute sobre os consumidores, não é? Portanto, ele vai se repercutir, efetivamente, por parte dos operadores diretamente nos consumidores. Portanto, tudo se vai sempre repercutir. O que nos parece é que é importante fazer um raciocínio paralelo àquilo que são as taxas também de supervisão que estão previstas no Regulamento dos Serviços Digitais, porque para a Comissão Europeia o próprio regulamento também estabelece, efetivamente, alguns critérios para a determinação do financiamento. Volto a dizer, os custos relacionados com a designação, os custos relacionados com a criação, manutenção e financiamento, por exemplo, das bases de dados, os custos com o sistema de partilha de informações, os custos com o apoio ao comitê, e nós não podemos esquecer que nós, quando falamos de serviços intermediários, não estamos a falar só de grandes plataformas, estamos a falar de uma panóplia de entidades, efetivamente, que podem, efetivamente, contribuir para o trabalho de fiscalização. É assim que é feito nos outros setores e é esse que é o trabalho que deve ser feito. Porque se estamos só a depender de um determinado mecanismo, corremos o risco desse mecanismo poder não ser suficiente para acautelar as necessidades de coordenação, neste caso dos serviços digitais e de implementação. Daí que pensamos que, naturalmente, para o futuro é importante rever este modelo e é importante encontrar um modelo que seja seguro, que seja previsível e que seja estável, sobretudo para os consumidores. Depois, relativamente ao Conselho Consultivo, volto a dizer que nós somos totalmente favoráveis ao Conselho Consultivo, mas não queremos um Conselho Consultivo que seja simplesmente um Conselho que não passa do papel ou que efetivamente não tem um papel ativo no mercado. E por isso temos algumas dificuldades que um Conselho que só faça uma reunião por ano, que possa mitigar efetivamente todos os problemas que nós vamos encontrar. Mais uma vez, nós estamos a falar ainda de situações de reportes por parte do coordenador de serviços digitais, em que em 2024 tivemos cerca de 56 reclamações. Para um conjunto de entidades que já são abrangidas por este regulamento e que já estão em vigor, parece-nos pouco. Ou de duas uma, os consumidores não têm noção dos conteúdos ilegais, ou não há investigação que está a ser feita, ou então, efetivamente, os sistemas ainda não estão a funcionar. Por outro lado, reforçar que, mais uma vez, que fizemos uma denúncia sobre uma das plataformas e só um ano depois tivemos uma resposta a dizer que tinha sido encaminhado para o coordenador dos serviços digitais do estabelecimento, que nós já sabíamos, e ao mesmo tempo que a Comissão Europeia abriu uma investigação que nós já sabíamos. Ter uma resposta no final do ano não é suficiente. E, portanto, é preciso haver um trabalho, sobretudo, de cooperação com aqueles que fazem, de respeito para aqueles que fazem efetivamente as denúncias. E houve aqui uma outra questão. A harmonização da atividade regulatória, mas eu também, Senhor Deputado, se nos pudesse, por favor, peço desculpa, que são tantas as perguntas, no que respeita à pergunta que nos fez relativamente à harmonização da atividade regulatória. Sim, se o Sr. Presidente me permitir. Sim, em 10 segundos não vai conseguir, mas só por uma questão de esclarecimento. Isso é que é fé e esperança. Duas muito rápidas. Primeiro, se o Conselho Consultivo poderia, de alguma forma,
responder às questões que levantaram da harmonização regulatória a nível europeu e depois não se esqueçam também porque é que a vossa proposta de afetação do produto das coimas faz mais sentido do que aquela que está prevista na PPL. Acho o vosso doutor. Dr. Paulo Fonseca, então. Sim, eu já tinha efetivamente abordado a questão que o Sr. Deputado colocou, mas volto também aqui a reforçar na questão do produto à afetação das coimas. Para nós é fundamental, e foi este o princípio, daí que tínhamos sempre defendido, eu vou usar o exemplo do modelo da Autoridade da Concorrência, por uma questão de independência, sempre consideramos que o produto das investigações, ou neste caso das coimas aplicadas para a Autoridade da Concorrência, não deve reverter para o próprio por uma questão de independência, mas sim para, neste caso, para algo que previna de futuro, efetivamente, práticas anticoncorrenciais ou efetivamente, prevenir infrações ao direito à concorrência. Ora, o modelo que se encontrou, que foi o modelo vencedor e que é, de facto, até demonstrado como um case study a nível europeu, é que se determinou que 1% do produto das coimas aplicadas pela Autoridade da Concorrência revertem para o Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores. Porquê? Porque nas práticas anticoncorrenciais, quem são mais lesados, efetivamente, por essas práticas, são, efetivamente, os consumidores finais. No que diz respeito a este regulamento, o raciocínio é muito semelhante, porque nós estamos a falar de um regulamento que tem como finalidade a proteção dos destinatários finais, e esses sim são efetivamente os próprios consumidores, quer na lógica de utilizadores de determinados serviços, quer na lógica também de consumidores que celebram contratos com comerciantes através destas plataformas. Por uma questão de independência, o percentual das coimas, efetivamente, não deve reverter integralmente, e aqui a divisão que está feita é Estado e coordenador dos serviços digitais, e deve ter uma componente, pelo menos, e que seja uma componente satisfatória que reverta para um instrumento que vise efetivamente prevenir ou mitigar as ações dos prestadores de serviços intermediários. Ora, tendo nós um mecanismo bastante interessante e importante, que é o Fundo para a Promoção dos Direitos do Consumidor, que é um fundo que é criado e gerido pelo próprio Estado, como está determinado, mas que tem uma finalidade de promover ações ou de reforçar o trabalho junto do consumidor, o que a nossa sugestão é que o produto dessas coimas também reverta para esse mecanismo, porque assim estamos também a prevenir as práticas, a dotar os cidadãos de maior literacia, sendo essa também uma responsabilidade do próprio Estado, e a garantir efetivamente que o produto do trabalho dos infratores é também para prevenir ou para reforçar o empoderamento dos consumidores face a esses mesmos infratores. Muito obrigado, Sr. Agora, a última questão é colocada pelo Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a Sra. Doutora Ana Tapadinhas e o Sr. Dr. Paulo Fonseca. Ao fim e ao cabo, esta proposta de lei pretende criar um ambiente online mais seguro, e o Governo pretende, através deste diploma, adotar a Ordem Jurídica Nacional as regras europeias sobre os serviços digitais. E tenho aqui um conjunto de perguntas, e até partindo do princípio que a DEC tem um papel central na defesa dos consumidores, principalmente no contexto digital. Algumas delas já foram respondidas, algumas, portanto, fiquei aqui com alguma dúvida, e vou-me centralizar também, tanto mais como o meu tempo é curto, 3 ou 4 questões, sendo que 2 delas foi já aqui focada. A primeira tem a ver com se a DEC considera que o modelo de supervisão concentrado na ANACOM se garante ou não a proteção eficaz e célere dos consumidores digitais. Eu penso que o Dr. Paulo Fonseca já frisou isto no início, mas queria um maior aprofundamento desta questão. Por outro lado, se existem riscos de morosidade na articulação entre o coordenador dos serviços digitais e outras entidades públicas, e se o regime de reclamações previsto é suficientemente simples e acessível para consumidores menos literados no que diz respeito às tecnologias digitais. E, por último, também perceber portanto, uma questão que eu tinha aqui para colocar e para terminar, e tendo em conta a aplicação prática destas novas regras, se a DECO, ou que alterações a DECO tinha para apresentar ou recomendaria para reforçar a proteção dos consumidores na aplicação prática desta lei que o Governo agora apresenta.
Muito obrigado. Terminou, Sr. Deputado. Então, agora para responder, Sim. faz favor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada pelas suas questões. Eu focar-me-ei na primeira. Se bem percebi, a questão prende-se que se nós consideramos que a ANACOM, ou seja, exista uma única entidade que supervisione a aplicação do Regulamento dos Serviços Digitais, e para nós a resposta é clara. Achamos que sim, que tem que haver uma única entidade que seja, no fundo, a entidade que é responsável pelo cumprimento ou aplica sanção em caso de incumprimento do Regulamento dos Serviços Digitais, não só por aquilo que referi inicialmente, porque tem de facto uma experiência já no âmbito do ecossistema digital bastante relevante, mas também porque a nossa experiência em termos de proteção do consumidor, e existem muitas situações, Sr. Deputado, em que de facto existem várias autoridades reguladoras que têm competências para o mesmo diploma, refiro-me concretamente ao diploma das práticas comerciais desleais, e a nossa experiência é de que se não houver uma entidade centralizada, tanto mais com estas capacidades que, atenção, necessitam ser melhoradas, tal como acabámos de referenciar, aquilo que pode suceder, e esta tem sido a nossa experiência, é que muitas vezes aquilo que denunciamos, porque nos termos, por exemplo, do diploma das práticas comerciais, existem várias autoridades competentes para determinado tipo de práticas, e na realidade o risco que se corre é que exatamente, e é aquilo que tem acontecido, é que recebemos respostas absolutamente diferentes de cada uma das entidades reguladoras, e portanto isto tem que ser centralizado para que haja uma aplicação efetiva. Naturalmente que, como disse e reitero, e como temos dito aqui durante esta audiência, o reforço da coordenação tem que ser feito com as autoridades competentes, mas enquanto entidade que supervisiona e fiscaliza o Regulamento dos Serviços Digitais, apenas a ANACOM. De resto, passo ao... É muito rapidamente, só para responder à questão das reclamações, e até gostaria de chamar a atenção que a proposta efetivamente estabelece a prerrogativa, neste caso do Coordenador dos Serviços Digitais, estabelecer os procedimentos internos para a apresentação de uma reclamação. É muito importante garantir que para o consumidor o sistema de apresentação de uma reclamação é útil e é eficaz. Isto significa que devemos facilitar ao consumidor e não criar mais entropias ou mais requisitos ou mais exigências do que aquelas que o próprio regulamento, que já é complexo por si próprio, coloca. E eu vou dar um exemplo daquilo que são, efetivamente, as exigências para efeitos de notificação do sistema de notificação que está previsto no regulamento, onde se pede apenas ao utilizador que estabeleça a fundamentação de facto, a identificação do local onde está o conteúdo ilegal e o reconhecimento, neste caso, a aceitação por um princípio de boa-fé de que as informações são verdadeiras. 3. As plataformas, e vou dar o exemplo do Facebook, criam cerca de 5 ou 7 procedimentos para o utilizador, mas criam no utilizador a obrigatoriedade de definir qual é que é a norma violada. Isto não é para o utilizador. Isto, efetivamente, é estar a violar o próprio regulamento. E para nós é fundamental que, se vamos desenvolver mecanismos de criação, neste caso de reclamação para o consumidor, também devemos fazer o raciocínio inverso, devemos facilitar e não complicar aos consumidores. Daí que a DECO tem defendido, isto não é uma questão apenas nacional, que deve existir um sistema centralizado de denúncias a nível europeu para que o consumidor, sempre que tenha uma resposta com a qual não concorda, utilize uma plataforma europeia, defina efetivamente aquilo que é o conteúdo que considera ilegal e, a partir daí, a própria plataforma encaminhe para o respectivo coordenador dos serviços digitais. Não é o consumidor que vai ter que aferir qual é que é o coordenador dos serviços digitais competente, sobretudo se vai ter que caminhar para o seu, não é o consumidor que tem que ter a prerrogativa de identificar um conteúdo ilegal ou não. Vamos lá ver, os consumidores não têm como profissão de ser consumidores, têm outras profissões e, portanto, isto não é aquele trabalho que eles têm que desenvolver no dia-a-dia. Este é um trabalho que as entidades têm que desenvolver e, portanto, não criar entraves nem dificultar aos consumidores. Daí que tínhamos muitas dúvidas e questões sobre aquilo que vão ser os procedimentos que serão adaptados para facilitar a apresentação das reclamações. Uma coisa é certa, é importante automatizar o que pode ser automático. Se as associações de consumidores já representam os consumidores, então vamos criar mecanismos facilitadores para as associações apresentarem efetivamente as reclamações. Se os consumidores já têm efetivamente uma situação, é somente uma questão de reencaminhar para um determinado contacto aquele problema e, sobretudo, garantir que o coordenador dá a resposta em tempo útil aos utilizadores. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Fonseca. Eu não registro mais inscrições para a segunda ronda e, portanto, nesses termos, cabe-me encerrar os trabalhos, agradecendo naturalmente à doutora Ana Tapadinhas, ao Dr. Paulo Fonseca,
a participação, a disponibilidade e a informação que partilharam connosco. Muito obrigado, Srs. Deputados. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.